Fala aí pessoal, tô vindo aqui gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje o tema vai ser o IDH, tá? Que é o nome extenso dele, é isocitrato desidrogenase. E a gente vai entender um pouco aí do mecanismo desse IDH dentro ali da célula. Então esse IDH, por ser uma proteína, ele é uma enzima, né? Ele é um isocitrato desidrogenase. Ele precisa ser então, antes, né, de estar presente na célula, ele precisa ser produzido. E para ele ser produzido, primeiro eu preciso da expressão de um gene que vai transcrever um RNA mensageiro, que vai levar essa informação ao citoplasma, lá para os ribossomos, e nos ribossomos eu tenho então a codificação e a produção de uma proteína. No caso, eu vou ter a tradução do código que está ali presente no RNA mensageiro e vou produzir a proteína, que no caso é o IDH. É importante a gente saber que o IDH ele tem dois subtipos. Hoje eu vou falar mais precisamente do IDH do tipo 1, só que eu também tenho o IDH do tipo 2. E o que o IDH faz? Bom, o nome dele já nos dá uma pista, já sugere alguma coisa. Desidrogenase. Se a gente analisar bem esse nome, desidrogenase. Nase é aí o ase no caso, ele vai estar relacionado sempre a enzimas. Basicamente, ele vai estar um sufixo de enzimas. E o desidrog, esse hidrog vem de hidrogênio. Então, desidrogenase está nos dando a dica, está nos indicando que essa enzima retira hidrogênio de algum lugar. E da onde que ela vai retirar esse hidrogênio? Da molécula de isocitrato, porque se trata aí de uma enzima chamada isocitrato desidrogenase. Então, esse hidrogênio vai sair do isocitrato. E quando eu tenho a retirada desse hidrogênio do isocitrato, eu formo o alfa-cetoglutarato, que é um composto muito importante para várias vias metabólicas. Por exemplo, o alfa-cetoglutarato, ele reagindo ali com a alanina lá no fígado, ele consegue transformar a alanina, convertê-la em piruvato. E o piruvato, dentro do fígado, pode entrar na via de gliconeogênese e formar nova glicose, tá? Novas moléculas de glicose. Então, o alfa-cetoglutarato ele é muito importante ser produzido. Logo, o IDH já se demonstra aí uma enzima muito importante no nosso metabolismo celular. Além disso, a gente vê aqui que a retirada do hidrogênio vem para a molécula de NADP+, que se transforma em NADPH. E esse NADPH dentro da célula, ele tem funções muito primordiais também, funções muito importantes. Quais seriam essas funções? Basicamente, o NADPH vai estar envolvido ali na neutralização das espécies reativas de oxigênio, os famosos zeros. Então, se você tem a neutralização de espécies reativas de oxigênio, você protege a sua célula de vários danos. E além disso, ele também está envolvido na quebra de várias moléculas de gordura que posteriormente irão fornecer ATP para o metabolismo, no caso para a célula, né? No metabolismo celular, ele vai estar envolvido na quebra de moléculas de gordura para a produção de energia. Então, o IDH ele consegue, de fato, produzir metabólitos, que aqui no caso vai ser o alfa-cetoglutarato e o NADPH, que são muito importantes para a nossa célula. Isso num funcionamento normal. Agora, se eu estiver falando desse IDH em uma célula neoplásica, mais precisamente nos gliomas, eu tenho que ter uma visão um pouco diferente, porque ali eu não estou com o meu funcionamento normal, eu não estou com o funcionamento fisiológico do IDH. E o que acontece? Esse IDH ele vai ser um marcador muito importante para a gente saber qual é o prognóstico desse glioma, se é um prognóstico mais favorável ou se é um prognóstico menos favorável. E por quê? Basicamente devido à presença do NADPH. Porque, como eu acabei de falar, o NADPH ele vai neutralizar espécies reativas de oxigênio e, além de inibir, né, neutralizar essas espécies reativas de oxigênio,
ele vai produzir energia a partir da quebra de gorduras, porque ele vai estar envolvido também nessa rota metabólica aí dos lipídios dentro da célula. Então, se ele está relacionado com a produção de energia e também com a redução dos danos por neutralizar as espécies reativas de oxigênio, se eu estou fazendo esse processo numa célula tumoral, eu estou aumentando a sobrevida dessa célula. Por quê? Porque essa célula não está sofrendo dano oxidativo das espécies reativas de oxigênio e tampouco está perdendo energia, porque eu estou o tempo todo promovendo ali a quebra de gordura, a quebra de lipídios e fornecendo energia para ela, para que ela consiga ali se proliferar, enfim, se perpetuar ali no microambiente tumoral e posteriormente sofrer até uma metástase. Então, quando eu tenho esse IDH do tipo selvagem, no caso que é do tipo não mutado, dentro ali da célula neoplásica, presente ali nos gliomas, é um prognóstico um pouco mais desfavorável. Por quê? Porque esse DH está de forma original, vamos dizer assim. Ele está de forma não mutada dentro da célula neoplásica. Então vamos fazer um comparativo. Se fosse numa célula normal, se ele está no tipo selvagem, no tipo não mutado, é importante. Por quê? Porque fisiologicamente ele é importante para a célula. Agora, pensando numa célula tumoral, não é interessante eu ter a ação dele. Por quê? Porque os metabólitos que ele produz, no caso o alfa-cetoglutarato e o NADPH, eles vão favorecer a célula tumoral em sua sobrevivência. Pelo que eu acabei de falar, o NADPH vai fornecer energia e vai evitar o dano oxidativo nessa célula tumoral. E o alfa-cetoglutarato, ele é um metabólito que lá no fígado vai estar envolvido muito com a gliconeogênese. Então, indiretamente, ele vai estar fornecendo mais glicose para a célula tumoral. Ou seja, ela vai ter ainda mais energia também. Então, a presença desse DH não mutado ou do tipo selvagem é um prognóstico um pouco mais desfavorável para o paciente, por exemplo, que está com um glioma, com um glioblastoma, seja um astrocitoma, um oligodendrioma, enfim, qualquer tipo de glioma que essa pessoa esteja, é um pouco mais, um prognóstico menos favorável à presença desse DH do tipo selvagem. Agora, se esse IDH tiver mutado, é um prognóstico mais favorável. Por quê? Porque a mutação, ela inibe a ação do IDH. Geralmente, a mutação no gene que codifica, né, o IDH lá na frente, vai inibir a ação desse IDH. Por quê? Porque aonde eu vou ter a mutação desse gene, né, se você for parar para analisar, geralmente você vai ver como se fosse uma sigla, dizendo R132H. Isso tá relacionado com a mutação no gene do IDH, que quer dizer o quê? A arginina, ela está sendo substituída por uma histidina. E essa substituição acontece principalmente no sítio ativo do IDH. E quando eu tenho, então, essa mutação, como é no sítio ativo dele, eu não vou ter a ação desse IDH na minha célula. Logicamente, se eu não tenho a ação do IDH, eu não tenho a conversão do isocitrato em alfa-cetoglutarato e tampouco tenho a transformação do NADP+, em NADPH. E isso favorece o quê? Favorece o dano oxidativo. Por quê? Porque é menos um neutralizador das espécies reativas de oxigênio nas células tumorais. Então, o dano oxidativo nessas células tumorais vai ser maior. E eu também tenho aí uma redução no fornecimento de energia para essa célula tumoral. Por quê? Porque eu não vou ter o NADPH envolvido ali na quebra dos lipídios e, consequentemente, na formação de energia, e tampouco vou ter a quantidade de alfa-cetoglutarato que eu teria na presença do IDH funcional. Logicamente, eu não vou ter, então, a presença ali de uma gliconeogênese mais potencializada, digamos assim.
Então eu não vou ter mais o fornecimento de tanta glicose como eu teria se o IDH estivesse funcionando. Então por isso que é importante a gente saber sobre o IDH, principalmente o funcionamento dele em uma célula fisiológica e posteriormente trazer esse funcionamento para uma célula tumoral. Porque a gente fazendo aí a gente seguindo esse caminho, entendendo o papel dele fisiológico, trazendo então esse papel, esse funcionamento para a célula tumoral, a gente entende o porquê do prognóstico mais favorável quando esse IDH está mutado e porquê de um prognóstico menos favorável quando esse IDH está do tipo selvagem, ou seja, está do tipo não mutado, está do seu tipo original, digamos assim, ou seja, ele está funcional. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa dica aí, para a gente entender a ação desse isocitrato desidrogenase, e eu espero ter ajudado vocês aí na compreensão desse marcador. E posteriormente estarei postando mais vídeos aí para ajudar a todo mundo com relação a várias outras matérias. E a gente vê que depois que a gente consegue entender aí a ação dessa enzima, fica muito mais fácil a gente entender o porquê dela ser um marcador importante para avaliar o prognóstico, tanto de gliomas, para saber se os gliomas têm um prognóstico mais favorável ou se eles têm um prognóstico menos favorável. Bom, por isso, hoje era isso, né? Me embolei aqui, desculpa, mas era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje e espero ter ajudado vocês. Valeu!